Uma noite abençoada, uma noite alegre, uma noite... A gente sente a presença de Deus, o Deus que é fiel, o Deus que nos ama, o Deus que tem projeto na nossa vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano em cada criatura. Deus, Ele nos trouxe aqui nesta noite para ouvir a sua palavra. Tantas coisas já ouvimos aí, louvores, adoração, a igreja está tão bonita. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está nos usando nesta noite. Meus queridos irmãos, nesta noite, Deus já vem colocando no meu coração um tema da mensagem que fala sobre incredulidade. O tema da mensagem, incredulidade, ou perigo da incredulidade. Os irmãos sabem o que significa incredulidade. Eu acredito que todos sabem, mas aqui eu vou falar, viu, que o dicionário fala sobre esta palavra, não é? A questão da incredulidade. É interessante que o próprio Cristo, ele passou por momentos onde ele pregava e as pessoas não acreditavam que ele veio de Deus, que ele vinha de Deus, não acreditavam no seu poder, não acreditavam na sua divindade, não acreditavam, duvidaram. Eu queria ler um texto, Jesus Cristo pregando na sua terra natal, lá em Nazaré, e ele é rejeitado pelos seus patrícios, pela sua família, seus irmãos. Capítulo 6 de Marcos, essa passagem ela encontra-se nos 3 evangelhos, gostaria de ler, está registrado em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, do 1 a 6, e os irmãos vão participar conosco, e eu chamo toda a atenção dos irmãos, sentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, Ele está presente, você crê? Ele está presente aqui no nosso meio. Deus está presente, tudo vê, tudo pode, precisamos crer, não é? Então, esse versículo, essa passagem, ela mostra uma situação onde Cristo, ele não foi aceito, vamos assim dizer, não foi aceito. E aí, ele falou algo que já era o tema desta noite sobre incredulidade. Aliás, tem muitas pessoas que dizem que crê, mas vivem como se não crescem. Diz com uma coisa, mas na verdade não há prática. Vamos participar desse texto, do capítulo 6 de Marcos, a partir do verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta? Que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Versículo 4, a igreja, todo mundo, vamos lá? Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Verso 6, todos nós, vamos lá? Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Pai querido, que não haja nesta noite nenhum coração incrédulo, Pai, que duvide da Tua presença neste lugar. Tu és o Deus presente no nosso meio, ó Pai. Tu és o Deus que opera maravilhas. O Senhor está acima das estrelas. O Senhor salvou, o Senhor curou. Tem pessoas curadas aqui, que foi o Senhor que fez isso. É o Senhor que está fazendo milagres. O Senhor abriu porta de emprego, e tem uns crentes aqui, nós cremos que é o Senhor que faz isso. É o Senhor que nos chamou, mesmo sem nenhuma capacidade, o Senhor nos capacita para realizar
a tua obra. É o Senhor que aqui edificou esta igreja. É o Senhor que tem sustentado este ministério, agora fazendo 27 anos no próximo mês. É o Senhor que nos ajuda. Nós cremos, ó Deus, que é o Senhor que já vem salvando vidas. É o Senhor que vem operando milagres e operou na vida desses homens que nesta noite aqui cantaram. É o Senhor que tem, ó Deus, reunido o teu povo aqui para adorar o teu nome. E enquanto estamos adorando aqui, o Senhor está operando aqui, ó Pai. É uma noite de cura, é uma noite de salvação, é uma noite de renovação, é uma noite de edificação. Eu creio que é uma noite de milagre também neste lugar, Pai. Ajuda a tua igreja, ó Pai, para que cada dia possamos crer, porque a tua palavra nos ensina que sem fé é impossível te agradar, ó Pai. Ah, Deus amado, nos ajuda, aumenta a nossa fé, mostra, ó Pai, a cada um o teu poder, a tua graça. O Senhor está tratando. Ah, meu Deus, quem sabe alguém tão preocupado em casa ou alguma coisa, mas o Senhor está cuidando. O Senhor está presente aqui neste lugar. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que cuida da casa. É o Senhor que cuida da família. É o Senhor que cuida. Deus, do amanhã a ti pertence, ó Pai. E o Senhor chega a dizer: não se preocupe com o dia do amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal, porque o Senhor está cuidando. E eu creio que o Senhor tem uma semana maravilhosa para cada um de nós. Se nós cremos, eu creio que o Senhor vai realizar aquilo que é impossível para o homem, porque é impossível para o homem é possível para o Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, ajuda-me na transmissão dessa mensagem. Aumenta a fé, Pai, daqueles que me ouvem. Aumenta a fé daqueles que estão online, ó Pai, também querendo, ó Pai, entender o teu plano para a vida, Deus. Que esta noite seja uma noite, ó Pai, de salvação, seja uma noite, ó Pai, de redenção, e o teu nome seja engrandecido aqui neste lugar, ó Pai. Quero te agradecer por mais essa oportunidade, quero te agradecer por esse retorno, desse momento de recesso. O Senhor trouxe a minha esposa, estamos aqui na tua presença, estamos aqui, ó Pai, sentindo que é o Senhor que tem sustentado a nossa vida, ó Pai, durante esses 27 anos aqui nesse púlpito. Somente o Senhor faz isso. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, e que nesta noite, mais uma vez, o Senhor possa usar a minha vida, ó Pai, porque eu me sinto tão pequeno, mas eu sei que eu sou um vaso nas tuas mãos, ó Pai, e o Senhor usa como quer, da forma que quer, e é para a glória do teu nome, que assim eu creio, que assim nós cremos, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Meus queridos irmãos, incredulidade. E é interessante quando a gente vê a incredulidade, o que significa a falta de fé. A incredulidade é aquela pessoa que recusa-se a crer, duvidar. E nós temos N testemunhos na Bíblia de pessoas que não acreditavam. E se eu disser que ainda hoje tem pessoas que dizem que não acreditam. Tem pessoas que fazem questão de dizer: eu não acredito nada disso, porque igreja é meio de vida. E começa a falar tantas coisas sobre a casa do Senhor, sobre a palavra do Senhor. Não acredita que Deus, ele pode falar com o homem que come feijão e farinha. Eu já vi tantas coisas, irmãos, as pessoas falando. E eu, quando eu me deparei com esse texto, eu percebi, biblicamente falando, o perigo da incredulidade, daqueles que eles negam a Cristo, aqueles que negam a palavra e têm uma vida de desobediência. Meus irmãos, esse texto básico de Marcos fala da experiência do próprio Cristo, quando ele é rejeitado. Imagina só, um pregador como Jesus Cristo, um pregador com o próprio Deus, que faz milagres. Muitas vezes ele mandava alguém se levantar de uma maca, mas assim as pessoas duvidaram. Ele disse: olha, perdoados estão teus pecados. E as pessoas começavam a murmurar: quem é esse que perdoa pecado? Porque não acreditava que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda hoje tem pessoas que não acreditam, pessoas que são apegadas a religiões, mas não ao Cristo que salva, ao Cristo que liberta, ao Cristo que transforma, ao Cristo que faz coisa nova. Pessoas presas a tradições, mas que não crê num Cristo que tem toda a liberdade. E Jesus chegou a dizer: qual é mais fácil? Eu falar que perdoados estão teus pecados, ou dizer para esse paralítico: levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, eu digo a você: levanta-te, toma teu leito e anda. Meus irmãos, a gente vai ver muitas passagens, Cristo sofrendo com a incredulidade do seu povo. Veio para os seus e os seus não receberam. Quantos ainda hoje rejeitam a Jesus Cristo? A Bíblia mostra
que a incredulidade é um empecilho para a salvação. Você vai ver isso porque não crê. É necessário crer. É um empecilho para que os milagres aconteçam. Nós lemos num texto que Jesus Cristo admirou-se da incredulidade e ele foi para outro lugar e não pôde fazer ali milagres porque havia incredulidade. E aqui, meus irmãos, nesse texto, nós vamos apresentar algumas passagens bíblicas que refletem essa situação de pessoas que andavam com Cristo, hoje já não andam mais, desistiram, não tem mais uma vida com Deus, não tem mais fé, parece que a fé acabou. E aqui, pensando nesse termo, incredulidade, que o que é falta de fé, ou ateísmo, aquela pessoa que não crê no poder de Deus. E Jesus nos exorta quanto à incredulidade. Tem uma experiência lá em João capítulo 20, eu gostaria que o irmão colocasse, bem conhecida nossa, capítulo 20 de João, versículo 27, com um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que foi repreendido. O texto, Jesus falando com Tomé, eu estou indo direto ao ponto, e Jesus logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Repete comigo. Não seja, mas seja crente. Mais uma vez. Não seja, mas seja crente. Porque se Deus prometeu, vai acontecer na tua vida. Agora, Deus não se agrada da incredulidade. Deus não se agrada da murmuração. Deus não se agrada das reclamações. Interessante que esse Tomé, ele conviveu com Jesus Cristo. Ele participou dos seus milagres. Ele acompanhou a sua trajetória. Durante os 3 anos de Cristo fazendo milagres, ele foi convocado. Era Tomé, era um discípulo de Cristo. Ele viu Jesus Cristo andando sobre as águas. Ele viu a multiplicação de pães. Depois de ver tudo isso, ainda o coração estava endurecido. Ainda hoje tem muitas pessoas assim. Tem recebido a bênção de Deus, tem recebido a vida, tem recebido a saúde e cura, mas muitas vezes ainda permanece resistindo, crer nas promessas de Deus. E ele viu, quando Jesus Cristo disse que ele ia ressuscitar, e depois de 3 dias, ele se apresentar lá na Galileia, onde ele se encontraria com seus discípulos. Mas irmãos, aqueles discípulos, quantas dúvidas. Sexta-feira no culto lá, o pastor Abisai estava pregando, não é, sobre também uma situação, João Batista, primo de Jesus Cristo, precursor, aquele que anunciou as verdades. Teve um momento na vida dele que parece que o homem é inclinado a não acreditar. Parece que o homem é inclinado a duvidar. Está sempre cheio de dúvida. O homem nascido de mulher é assim. Ele é inquieto. Ele duvida das coisas. Deus tem abençoado. Deus tem cuidado. Deus tem falado. Deus tem tratado. Mas ainda duvida. Não duvide. Acredite no poder de Deus. Na graça e na misericórdia do Senhor. E Deus falou isso. Interessante que todos os demais discípulos falaram para ele: a gente viu o mestre. As mulheres gritaram: a gente viu. A tumba vazia. Ele falou conosco. Ele falou: não acredito. Eu só acredito vendo. Ainda hoje tem gente que nem aqui em São Tomé, né? Eu só acredito se ver. Mas creia que Deus, ele está presente aqui. E as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Porque eu creio. E na tua vida também. Quando Jesus Cristo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você crê? Então diga amém. Quantas pessoas na tua família com incredulidade? Quantas pessoas que talvez até foram criadas no Evangelho, hoje estão distantes da casa de Deus. Hoje estão indiferentes. Nem parece que viu o pai e a mãe a vida toda trabalhando na casa de Deus, indo, mas hoje estão afastados. Estão se envolvendo com outros tipos de doutrinas. Estão se envolvendo com tantas coisas distantes da palavra do Senhor. E não se envolve com Deus. Parece que acredita em tudo. Porque hoje em dia tem até a igreja de Lucifer, tem até a igreja de Satanás, e tem pessoas fazendo, mas não querem participar da igreja do Deus vivo, do Cristo ressuscitado, do Cristo poderoso, o Filho de Deus que salva, que transforma e que dá vida eterna. E por isso, a geração da incredulidade vai pagar um preço muito alto. Eu estava aqui, meus irmãos, percebendo diante desse texto, eu peço a ajuda do Espírito Santo e queria que vocês orassem. Porque quem sabe no nosso meio tem alguém com incredulidade. Pois você vai ver a obra de Deus na sua vida. Se você crê, é necessário crer. A gente já vê aquele capítulo lá de Hebreus, no capítulo 11, quando fala da natureza da fé. É preciso crer. Meus irmãos, então, a Bíblia ensina a respeito desse tema.
E o que ela pode nos ensinar, eu creio que vai ser edificante para a sua vida nesta noite. É um tema que talvez não seja muito comum, a gente até toca em assuntos mais para lá, e eu queria trabalhar nesse tema sobre essa questão da incredulidade. O que é que a incredulidade pode provocar na vida de alguém? Em primeiro lugar, eu pensei que a incredulidade é um empecilho. Capítulo 6, versículo 5, por favor, de Marcos 6, 5. Presta atenção. Jesus que pode tudo, irmão. Jesus pode fazer tudo o que Ele quer. Ressuscitar morto, fazer o que Ele quiser. Mas não pode fazer ali, irmãos, nenhum milagre. Por quê? Se não curar alguns, poucos, enfermos, impondo a mão. No versículo 6 responde, por conta da incredulidade. Jesus chega a se admirar. Jesus se admirava de quem tinha fé. Ele certa vez disse para aquele centurião, nem Israel viu uma fé dessa. Ele gostava de gente que tem fé. Vai lá que ele está curado. Você não tem religião, você não é meu seguidor, mas você crê no meu poder. Porque ele disse, eu não sou digno que tu entre na minha casa, mas eu sei que sou homem de autoridade. Porque também eu sou sujeito à autoridade e digo ao meu soldado, faz isso, ele faz aquilo, ele faz. E o Senhor der uma ordem. Quem crê que Deus pode dar uma ordem e tem cura à distância? Quem crê que Deus pode dar uma ordem nessa noite? E quem ficou lá em casa vai se quietar. E Deus vai mexer. Deus vai trabalhar. Deus vai fazer um milagre. Creia que Deus está presente, mas Ele faz tudo como Ele quer. Eu gosto muito do Salmo número 115. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas a Teu nome seja dada a glória. Porque diria as nações, onde está o Teu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ele querendo, Ele faz. Não duvide não. Não seja Tomé. Seja crente. Não duvide que Deus pode realizar, porque isso não agrada ao Senhor. Creia no milagre. Pedro perguntou, é impossível alguém andar sobre as águas. Ele fez, você quer andar, então anda. Você quer andar sobre as águas, então ande. Você tem fé para isso? E Pedro foi, olhando para Cristo. Coisa mais linda quando a gente olha para Jesus. Não desvia o teu olhar para Jesus. Para de estar olhando para homens. Quantas pessoas no meio do caminho porque estão olhando para homens? Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, o autor da nossa fé. É Ele que não falha, é Ele que é perfeito, é Ele que é Deus. Para com esse negócio de estar olhando o outro. Olha para Jesus. E Pedro começou a reparar na força do vento. Foi o que aconteceu? Afundou. Ainda hoje tem muita gente boazinha, mas não crê mais em Jesus. Fica olhando o defeito. Se Jesus visse o nosso defeito, Ele não ia para aquela cruz não. Mas Ele morreu pelo nosso pecado. A Bíblia diz que Ele foi fiel até a morte. Nada desistiu. E olha que tinha muitos motivos. O homem incrédulo. Tem um filme interessante, agora não sei se foi o Advogado do Diabo que eu assisti. O diabo perguntava, como é que vai morrer por um povo ruim desse, que não quer nada com o Senhor? Que povo complicado, povo. Povo complicado, duvida de tudo. Deus está operando e não quer saber do Senhor. Acredita hoje, não quer amanhã. Ai, pastor, que culto foi uma bênção. E olha que maravilha. Eu estou cheio de alegria. No outro dia está triste. O que foi, irmão? Pastor, eu estou triste, para mim nada dá certo. Não estava tão animado ontem, amado. Felizmente, irmãos, quanta oscilação. Aí tem aquele hino do cantor cristão, Lídia. Eu sou um pedacinho, eu lembro muito desses hinos quando eu estou pregando e me lembro. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Olha, perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá, Ele valerá. Por quê? Seu amor por mim não muda, se me valerá. Ô irmão, Cristo vai te ajudar, irmão. Para de estar duvidando, para de estar reclamando. Ele vai te ajudar. Você pode estar no fundo do poço, Ele vai lá e pega você. Você pode estar no fundo do mar, além daquele grande peixe. Ele vai falar com aquele peixe e vai te colocar no lugar que Ele te prometeu. Agora creia no poder de Deus. Creia na presença desse Deus que está me valendo, que tem me ajudado. Infelizmente o homem tem dado as costas para um Deus que faz tudo para ele. 10 leprosos, Jesus, me cura, Jesus, me cura. Oi, tudinho pedindo cura a Jesus. Jesus cura mesmo. E foi, tá certo, pode se apresentar ao sacerdote que vai curar os 10. Só voltou um, irmão. Quantos recebe bênção, recebe vitória, e recebe vitória, mas esquece de Deus. Anda esquecido do Senhor.
Essa mensagem é para alguém que anda duvidando e esquecendo de Deus. Está na hora de você parar com isso. Está na hora de voltar. Porque Deus não se agrada da incredulidade. Ai de vós, que se esquecesse de mim. E tem gente esquecendo do Senhor. É forte. Mas Deus muitas vezes tem falado. Por favor, Salmo 50, verso 22. Presta atenção o que é que diz o salmista aqui neste versículo. Salmo 50, 22 tem escrito assim: considerai, pois, isto, vós que vos esquecesse de Deus, para que eu não vos despadece, sem ter ninguém quem livra. Eu quero saber quem vai me livrar se Deus me abandonar. Só quem livra é Deus, só quem livra é o Senhor, só quem dá livramento é Ele. E se a gente deixa o Senhor, irmão, o que é que vai acontecer na minha vida? É interessante que lá no profeta Samuel, é uma experiência, quando o profeta foi falar com aqueles filhos dele, falar com Samuel, ele disse assim: ó, o homem, quando ele tem um litígio contra outro homem, Deus é juiz. Mas o homem que mexe com Deus, quem vai defender ele? Irmão, Israel, ele para tua perda, o profeta diz: tu te rebelaste contra mim, contra teu único ajudador. O homem podia se rebelar contra Satanás, que ele não presta para nada, se rebelar contra as obras de que não presta para nada, mas se rebelar com Deus, só vai dar errado. Começar a pecar, saber que é pecado e continuar no pecado, só vai dar errado. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado no ouvido dele para não possa. Mas o vosso pecado, quem está em pecado, não está agradando ao Senhor. Duvida dele, porque a Bíblia diz: aquele que sabe o que deve fazer, Tiago diz isso, e não faz, comete o quê? Pecado. E tem tanto crente assim, crente que eu digo, porque até o Satanás é crente, mas tem muita pessoa que diz assim, sabe que deve ler a Bíblia e não lê, sabe que deve orar e não ora, sabe que deve ter uma vida de consagração e não se consagra, sabe que deve amar o esposo, cuidar dele e não cuida, o bichinho vive abandonado. Ou a bichinha vive abandonada, o marido que não cuida da mulher. A Bíblia diz que é para cuidar dela, como Cristo amou a igreja para amar. Aí desobedece isso. Tem jovens aí a desobedecer na pai, desobedecer na mãe, vivendo em mentira, enganando, tirando amizades que Deus não se agrada. E às vezes até canta, pode cantar, irmão. Por isso que a Bíblia diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Tem muita gente longe de Deus. Mas, meus irmãos, esquecer de Deus é prejuízo. Isaías, Jeremias, do capítulo 17, ó Senhor, trono de glória. Eita lá. Ó meu Senhor, trono de glória. Todos aqueles que te abandonaram, o seu nome será escrito no chão. Porque esqueceram do Senhor, a fonte da água viva. Esquecer de Deus, irmãos, é burrice. É falta de bom senso. Você esquecer de Deus só vai dar prejuízo. Deixou de orar, deixou a casa do Senhor. Ai de vós que esquecesse de mim. Alguns abandonaram até a congregação. Eu nunca subi nesse púlpito para agradar ninguém. Eu quero agradar a Deus, eu quero colocar o que Deus está mandando entregar a mensagem. Tem muitas pessoas que deixaram o Senhor, fonte das águas vivas. Tudo dá errado. Tudo como é dar mais, porque está dando tudo errado na minha vida. É porque você é infiel. Muitas vezes nós somos infiéis a Deus, e Deus, por misericórdia, dá livramento. Ele dá um pão, Ele vai dando um livramento, mas Deus, Ele quer dar mais coisa a você. Ele quer que você tenha uma vida e vida abundância, mas somos infiéis. E às vezes vida de pecado não agrada ao Senhor. Deus manda viver uma santidade, e não é, isso é incredulidade, porque não crê na palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, nessa passagem de Marcos, eu percebo que é um empecilho a receber a tua bênção. Deus tem bênção para mim e para você. Então, meus irmãos, a gente vê que aquela população, aquela gente de Nazaré, tinha muita gente incrédula, viu? E olha que Jesus nasceu ali, ele voltou ali e ficou impedida de presenciar milagres de Jesus. Sabe por quê? Porque não acreditava. Aí Jesus, sabe uma coisa, eu vou para um lugar onde acredita. Foi para Cafarnaum. E muitos milagres operou, porque na terra dele, pessoas não acreditam. Aí Jesus diz assim: não há profeta sem honra, senão da sua própria casa. Se chegar um profeta aqui nessa noite, dizer tudo o que eu estou dizendo, é verdade, mas é o pastor já conhece. Irmão, presta atenção, não presta no homem. A palavra que está sendo pregada nessa noite, Deus está falando contigo, Deus está falando com você, que é necessário deixar, abandonar a incredulidade do teu coração. Eu não vou tirar nada de dízimo não, que eu estou devendo a luz, estou devendo a água. Não é fiel, não devolve as primícias ao Senhor.
Aí não pode desfrutar daquela bênção de Malaquias. Eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção medida que venha a maior abastança. E baixo falando nesse assunto, tem pastor até assustado falando isso. Eu não tenho nenhum susto, não, nenhum temor, porque está na palavra de Deus. Onde Deus ele requer fidelidade do seu povo. E muitos são infiéis. E diz mais assim, Deus sabe de tudo, sabe que você não tem negócio com Ele. Tem muito crente que não tem compromisso com Deus. Tem compromisso com tudo, mas não tem com Deus. E hoje Deus fala conosco sobre a incredulidade, a falta de fé. Irmão, olhe, a incredulidade pode nos afastar de Deus. Por favor, vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vou repetir. A incredulidade pode nos afastar de Deus. Como é perigoso. Veja aí, eu poderia ler o contexto geral. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Tende cuidado, irmãos. Veja o que é que o autor diz. Tende cuidado, irmão. Irmão, tenha cuidado, irmã. Você que está em casa, tenha cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? Incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Sabe o que é que esse texto diz? Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Como foi lá em Meribá. E muitos ficaram lá porque foram desobedientes ao Senhor. Deus está falando e muitas vezes estou me duvidando. Fala a Deus e Deus está falando. Se revela, Senhor. Isso a Bíblia fala de profeta, de homens que tinha até um chamado, tinha até um título, mas não via mais Deus. Quem não lembra do profeta Balaão? A burra teve, a jumenta teve que conversar com ele. A minha oração é que a jumenta se encontre com esses crentes. E a jumenta fale com você. Dê uma palavra para ver se você acredita na jumenta, porque no pregador não acredita mais. Quem sabe é uma jumenta. E Deus pode fazer o que Ele quer, para você crer que Deus está presente, Deus está chamando você para uma obra, e muitas vezes vamos estar com um coração de incredulidade. Um dia eu vou ser crente quando meu marido for, eu sendo você seria crente sem ele. Depois Deus pode fazer um milagre na vida dele. Eu só vou crente quando minha esposa for, eu só vou me dedicar, nunca se dedica. Aí só me dedica às coisas materiais, mas as coisas espirituais a gente não tem sede de fazer. E Deus só olhando, incredulidade, coração perverso, endurecendo o coração. Deus falando, tem tempo para nada. União de homem, teu não. União de mulher, também não teu não. Evangelismo, não dá para mim. Matinal é muito cedo, vigília é muito tarde. Misericórdia. Só chega atrasado na casa do Senhor fazer algo, até quando o culto é de 10 horas da noite, chega às 10h30. Irmãos, compromisso com Deus. Jesus Cristo chegou a dizer, quem quiser vir após mim e crer que eu sou Deus na tua vida, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Ele nos alerta, busque em primeiro lugar, isso é a palavra de Deus, não sei se você crê nisso, busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quem crê? Que Deus tem coisa para acrescentar a você, Ele tem coisa para acrescentar na tua vida, agora tem que buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, meus irmãos, cuidado com um coração perverso, que me afaste do Deus vivo. Deus vivo. Deus vivo. Ó Deus vivo. Quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo. Ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que crê em ti. Uma certa vez um pregador disse assim para mim, pastor Abisai, você crê que o evangelho é para quem crê? Eu disse, como assim? O evangelho é para quem crê. Ou não? O evangelho é para incrédulo? Não. O evangelho é para quem crê. Vou ajudar os irmãos para entender isso melhor. Creio que você entendeu. João 3,16. Coloca aí, João 3,16. João 3,16. O cara coloca aqui, porque a gente vai ver a letra. Qualquer versão vai falar isso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um presente. Deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele... O evangelho é para quem crê. Tem gente que entra dentro da igreja,
mas nunca no coração entrou o evangelho e não nasceu de novo. Continua o verso 17, olha, escuta, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é a palavra de Deus falando. Preguei isso várias vezes, mas veja o que acontece, versículo 18, quem nele crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado. Tem outra tradução que diz, já está condenado. Você pensa que não vai ser condenado, não? Não, pastor, Deus é pai, não é padrasto. No final ele salva todo mundo. Qual o versículo bíblico? Você viu isso? Já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem muita gente, muito público que não prega isso. Deus está irado com a humanidade incrédula, que não crê no seu amor, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia. Veja o verso 19. O julgamento é este. Olha o julgamento. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Veja, eu quero dar um salto para João 3,36. Veja João 3,36. Me ajuda aqui, vamos lá? Por isso, quem crê no Filho tem o quê? E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece o que, igreja? Deus está irado com esses crentes mornos, nem é frio, nem é quente, vem para a igreja domingo, vem não sei o que, mas é tapia, tem gente que tapia, aí vê que quer ganhar uma menina para namorar, mas não é nada de crente, e a minha que for crente devia orar, para ter entendimento disso. Quem crê que Deus revela? Você crê que Deus revela? O nosso Deus é um Deus de revelação. Nós precisamos buscar a presença desse Deus que Ele revela. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos e profetas. Está escrito assim na palavra. Então, meus irmãos, eu queria que os irmãos considerassem isso, que o Evangelho é para quem crê. Lá em João 5,24, por favor, só para a gente ver, João 5,24. A igreja pode ler comigo? Vamos lá? Em verdade vos digo. Parece até repetitivo, né? Mas o Evangelho é para quem crê. Tem gente que nem crê que Jesus está presente aqui, está distraído, está em outro lugar, mas não está na igreja. Se tivesse o respeito que Jesus está presente aqui, se desligava de tudo e ouvia a palavra. Pode ter certeza nisso. E são pessoas, às vezes, digo dentro de igreja, não dão atenção ao púlpito, depende de quem tiver. Após dê atenção, quem estiver aqui pregando aqui, ó, a palavra, ó, porque eu sei que essa palavra é verdadeira, é a palavra de revelação, a palavra de Deus para nossas vidas. Para com teu distrações, tem muita gente distraída. Espera um pouquinho que o culto vai terminar, aí você fica à vontade, mas você está na presença do Deus vivo, na presença do pregador. Humildemente eu quero dizer que Deus falou meu coração e eu estou entregando à igreja a mensagem. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia nos profetas. Muita gente não crê mais nos profetas, escolhe profeta para crer, sendo você crer. Eu sei que existe falso profeta, mas existem aqueles homens comprometidos com o Senhor, homens que andam com Deus. A incredulidade é um perigo porque é um empecilho. Aqui fala em Marcos 5, 6, 5. Porque pode nos afastar de Deus. Mas também a incredulidade, preste atenção, nos priva de bênção. Como assim, pastor? Vamos lá, Hebreus 3,19. Vamos lá, Hebreus 3,19. Hebreus, capítulo 3, versículo 19, vai nos informar que a incredulidade nos priva de ganhar a bênção. Olha, vemos, pois, que não puderam entrar, isso aí está falando no reino, por causa de quê? Da incredulidade, gente. O texto, esse é o contexto todo, fala justamente de pessoas que estavam tão perto do reino. Tem pessoas que sentam na casa da igreja, vêm para a igreja, mas não desenvolveu a comunhão com o Senhor, porque não crê na palavra. Sendo você saia pensando aqui no culto dessa noite, nas mensagens que Deus tem enviado, e como tem sido o nosso comportamento diante da palavra do Senhor. Não entraram.
quando ouviu a voz de Deus no dia da visitação, não deram crédito à palavra do Senhor. Meus irmãos, eu queria caminhar com os irmãos já para a finalização, mas ainda não, mas preste atenção, fique aí em oração. Podemos pedir ajuda a Deus, e eu queria que você pedisse ajuda a Deus nessa noite, para vencer a incredulidade. Houve homens de Deus que pediram, Senhor, veja esse texto aí muito conhecido, Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. Um pai de um rapaz que ele estava sentindo que estava sem fé. Os discípulos, Jesus chamou geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando sofrerei vexame? Jesus está falando isso com seus seguidores, que não acreditavam e não expulsaram aquele demônio. Jesus respondeu àquele homem, que ele perguntou, Senhor, vamos ver o versículo anterior, por favor, o versículo 22. A história de um pai, não é muito conhecida essa história, que foi levar o filho dele para os discípulos, porque esse menino estava assim, ó, muitas vezes o demônio tem lançado ele no fogo, na água, para o matar, mas se tu podes algumas coisas, tem compaixão de mim. O contexto geral fala que esse homem levou o filho dele para os discípulos, e os discípulos dele não puderam ajudar. Versículo número 23. Ao que respondeu Jesus. Ele perguntou, Jesus pode? Se podes, tudo é possível ao que crê. Vejamos o verso 24. Gostaria que a igreja lesse. Vamos lá? Imediatamente eu creio. Essa última parte, vamos repetir? Ajuda-me. É na incredulidade, falta de fé. A gente já falou inicialmente que sem fé o homem não pode agradar a Deus. O pai daquele menino sofreu, porque ele estava diante de pessoas que estavam na obra, mas não acreditava no Deus que faz o milagre. A incredulidade, meus irmãos, pode ser queimada. Vamos crer, vamos agradar o Senhor. Aquelas irmãs de Lázaro, quando Jesus chega ali em Betânia, ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não foi o que Jesus disse, eu sou a ressurreição e sou a vida. Quem crê em mim, quem crê, ainda que esteja morto, e todo aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente. Você crê nisto? Estava falando com pessoas que tinham convívio. Você crê nisto, que Deus pode fazer na tua vida? Ou você pensa que Deus só pode fazer na dos outros? Deus pode fazer isso na tua vida. Então, meus irmãos, a falta de fé, irmãos, a incredulidade, ela é um lixo, eu vou dizer, classificar assim, que pode ser queimado. A falta de fé, a ansiedade, o que vai acontecer amanhã, como vai ser minha vida. Jesus falou isso em Mateus capítulo número 6, sobre a solicitude da vida, ou não? A partir do versículo 22 ele diz, eu cuido de passarinho, eu cuido das aves do céu, eu cuido do lírio do campo, e você, homem de pequena, como é que vai ser, meu Deus? Eu vi uma vez um irmão, estou desempregado, e eu tenho tanto menino, como é que eu vou dar feijão a esse menino? Aí a Bíblia diz assim, eu fui moço, agora eu sou, mas nunca vi um justo desamparado, nem vi a sua descendência mendigar pão. Deus vai te ajudar. Deus quando chama, Deus capacita. Se Deus chamou, se foi Deus que te aprovou, Ele vai dar condições e os meios para você fazer aquilo que Ele determinou. Eu poderia aqui abrir um parênteses e contar minha história no seminário sem nenhuma condição. E Deus sabe de tudo. 3 meninos pequenos. Zay chorando, papai, quero leite, Zayzinho, né? Bia, tudinho, tudo tão grande. Mas daí Deus abençoou. E eu sem condições de fazer o seminário, já casado, já com 3 filhos, tudo difícil para mim. E quando eu cheguei no seminário, nesse ano o moço entrou comigo, ele está ali. O seminário pegava de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Eu fui lá na empresa e pedi licença sem vencimento de 6 meses. Porque Deus disse assim, eu te chamei, eu vou te sustentar. Eu creia, viu irmão? Estou aqui diante do meu Deus, diante da minha esposa, diante da minha família. E eu deixei o meu trabalho 6 meses, sem remuneração. E fui fazer o que Deus mandou. Não me faltou nada. Deus me ajudou. Deus levantou pessoas para me ajudar que eu nunca imaginei. E que não eram no meio de Israel. Pessoas de fora.
Chegou, fiquei, sei lá, ia para trabalhar uma certa vez, eu vou contar um pedacinho, acredito, irmão. Eu passei um semestre sem pagar o seminário. Porque na época essa igreja na congregação não tinha condições de me ajudar. Não tinha R$1. Era uma congregação bem tímida ainda, vindo do Cordeiro, não tinha. Até porque já tinha um seminarista essa igreja. Um evangelista, pastor Salomão Bernardes, que é meu irmão mais velho. E eu, sem pagar o primeiro mês, sem pagar o segundo, chegou o final do mês, estava passando por média boa, nota boa, maravilhado. Todo dia eu chorava no seminário. Todo dia chorava, porque tinha um culto na capela. Se sofrimento eu te causei, ó Deus. Eu resisti muito à minha chamada, porque eu não queria nada com pastorado, nem nada disso. Meus planos eram outros. E eu fui, com 3 crianças pequenas. E fui lá fazer essa faculdade. E muito chato, você chegar no final do mês e não poder pagar. Chegou o segundo mês, não pôde pagar. Aí chegava alguém e falou, inadimplente. Aí quando chegou no 5º mês, quem é inadimplente não vai poder fazer matrícula o próximo semestre. Saiu uma ordem aqui, quem não pagou. E não só tinha eu, tinha outras pessoas também. Mas aí, o sínodo lá do seminário presbiteriano, os outros seminaristas pagaram, mas minha igreja não podia. Um dia eu falei com um dos irmãos, tive coragem, falei, mas, pastor, vamos ver como é que a gente pode te ajudar. Tu tem R$2 ali, tu tem R$3. Eu fiquei olhando, o irmão pedindo R$2 a um, R$2 a outro. Não. Deus não me chamou para isso, não. Irmão, dê isso como oferta. Ou Deus me chamou para esse pastorado, eu não vou ficar aí. Acabou. Aí, não, rapaz, não é nada de orgulho, não. É que Deus tem um plano na minha vida, Ele disse que vai me ajudar. Ele disse que chama, capacita e dá as condições. E eu estava, era evangelista, e um dia eu saí cansado de tudo, abusado. Quer dizer que você está abusado? Quem já ficou abusado de tudo? Eu já fiquei. Cansado de tudo. De ver as promessas não se cumprindo. Peguei um ônibus aqui, nessa igreja redonda e bíblica, peguei um ônibus e fui embora para trabalhar, que eu tinha que pegar de 11 horas. Diz assim, vou sair do seminário? Que coisa! O Senhor me deu tanta alegria, 6 meses eu trabalhando, e a minha voz no meu coração dizendo que foi Deus que me chamou. Eu não tinha, meus pais não tinham condições de me ajudar. Tem muitos filhos que esperam no pai, esperam em Jesus, viu? Meu pai era sempre um homem bom, minha mãe está aí, mas não podia me ajudar. Eu não podia. Eu queria fazer cursinho, meu filho não tem dinheiro, meu filho, para fazer cursinho. Está aí minha mãe. É bom quando a gente fala que a pessoa ainda está viva, está aí. Você tem 9 irmãos, vou pagar cursinho de todo mundo? Eu disse, a senhora está certa. Não tinha condições. Aí dentro do ônibus, peguei aí no sono cansado, aflito, fui trabalhar. E quando eu peguei o ônibus aqui, deu um sono em mim tão grande. E nesse sono Deus me mostrou algo. Deus me mostrou um homem tão alto e forte, com uma camiseta do exército, uma gandola, sem mangas, cheio de tatuagem, cheio de correntes. E a voz dizia no sonho, é esse que vai pagar teu seminário. Eu disse, pronto. Esse negócio é doido, mais doido ainda. Eu desci lá na Fafiri, de frente, e era o último dia de pagar. Aí eu disse assim, não tem jeito não. Você sabe a situação que você não tem a quem recorrer? Eu não tinha mais a quem recorrer. A igreja eu trabalhava muito, mas não podia me ajudar, eu não podia. Eu não vim para a igreja para, sabe, irmão? Não vim porque eu amo a obra do Senhor, mas não tinha. E eu desço do ônibus, perdi a parada, ainda tive isso. Perdi a parada, desci na outra parada, chamei o motorista. Eu dormindo, acordei assustado, e na minha mente aquele negão bem grande de gandola. Eu disse, e esse irmão vai me dar dinheiro? Quem é esse que eu não conheço? Quando eu entro na minha sala, tinha um rapaz, ainda hoje ele trabalha lá, ele está aposentado e trabalha, meu amigo, Carlão. Ele era líder de vigilância. Quando eu entro na sala, tem um bocado de já, uma maior anarquia, não era crente e tudinho. E ele lá de gandola, com as tatuagens, eu disse, é esse menino que eu vi no sonho. Misericórdia, eu vou pedir nada, não. Olha a incredulidade aí. Olha a falta de fé aí. E eu fiquei olhando para ele, e olhava para ele. E eu disse, esse não vai me dar dinheiro de quê? E era caro, era um semestre todinho. Aí eu olhava, eles comigo dentro, Jesus, como é que vai ser? Ele, tudo bem aí, irmão? Ele é lutador de jiu-jitsu, sei o quê, todo ignorante. Estou tudo bem, rapaz, tudo bem, está tudo bem. Está assustado? Estou bem. Você fica todo desconfiado, né? Aí eu ali e tal. Aí eu disse assim, Senhor, se for para pedir esse irmão que eu vou pedir, então tira esse povo daqui, porque a sala estava assim, ó.
Mas, irmão, foi saindo um por um. Um por um. Creia nessa palavra, viu? Foi saindo um por um. Daqui a pouco estava eu e o negão só. Aí Deus, é agora. Aí eu disse, ô Carlão. Ele fala para o pastor que eu estou cheio de bronca aqui. Vai. Ele estava fazendo uma CI, uma comunicação. Eu disse, tu vai sair? Ele fez, vou sair que eu vou fazer ronda. A gente faz ronda em todos os postos. Era um setor de vigilância. Eu disse, eu tive um sonho contigo. Ele fez, ó, pastor, já estou cheio de bronca. E um crente sonhando comigo, isso é um azar danado, que ficou foi o sonho. Que azar. Eu já estou cheio de problema. E um crente, minha mulher me deixando, eu estou cheio de problema. E um crente sonhando comigo. Eu disse, não foi sonho, foi uma visão. Ele conta essa visão, ele parou de escrever. Me deu uma atenção. Qual foi a visão? Eu disse, ó, eu não enrolei. Eu disse, é que eu estou devendo 6 meses, está chato, né? 6 meses de seminário, o último dia é hoje. E no sonho, Deus disse que tu ia pagar meu seminário todinho. O cara não sabe nem o que é isso. Ele fez, Deus mandou eu pagar teu seminário. Foi. Ele fez, ó, já estou cheio de problema, não quero problema com Deus não. Tirou a carteira, deu o cartão, mas foi tão assim, irmão. O cartão dele deu assento, disse, ó, vou ter que sair, tu dá um pulo com o banco aqui, tira o que tu precisar. E tu me paga quando tu puder. Se você crê, diga amém, irmãos. Eu fiquei estatalado. Eu fui lá, tirei mesmo, saquei o dinheiro na hora e disse, como é que eu vou pagar? Mas fui para o seminário, renovei minha matrícula e lá tinha uma irmã que trabalha na biblioteca, a irmã Ivanilda, uma serva de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, que disse que Deus ia me ajudar, Deus ia fazer um fenômeno e fez. Aí eu fui contar a ela. Ela disse, é assim mesmo. Pode pagar. E disse, como é que eu vou pagar? Ele fez, Deus vai mandar. A obra de Deus é quem faz, é Ele. Irmãos, é para ter fé. E eu disse, tá bom. Quando eu chego na igreja aqui, fui lá, pago o seminário, fico contente, paguei tudo, minha matrícula e tal. Ainda ganhei dinheiro para a carteira estudante, eu estava liso mesmo, estava quebradinho. Eu não tinha nem dinheiro para a carteira estudante, tiraram foto minha, eu disse, mas rapaz, Deus é maravilhoso. Se eu for contar as coisas, você tem que ser um tempo maior. Mas enfim, chegando na igreja, aí os irmãos preocupados, e você vai continuar estudando? Vou. E como foi? Sim, deixa eu contar uma coisa a vocês. Ele, a mãe dele, a avó dele tinha um terreiro de umbanda, esse camarada envolvido. Ele cheio de colar, de tudo, de anéis no dedo, cheio de caveira. Cada anel dele no dedo tem uma caveira. Deus usa quem Ele quer. Coloque na cabeça que tudo é do Senhor. Teve um teólogo que disse que o diabo é um diabo de Deus, ele obedece a Deus. Ele disse a Jó, só toca até ali Jó. Quem manda é Deus. Diga para o teu irmão, quem manda em tudo é Deus. Diga aí. Agora é para você acreditar que Ele manda, viu? Quem manda tudo é o Senhor. A igreja, eu cheguei com o teu irmão, pastor, e a congregação fez, olha, nós tivemos uma reunião e nós vamos pagar o seu seminário a partir de hoje. Eu disse, tá certo. Quer dizer que eu paguei, mas já estava devendo, que ia começar um ano. Eu disse, mas eu estou com um débito aí. Tem problema não. A gente vai pagar esse débito também. E Deus me abençoou. Irmãos, eu queria já, não sei se você crê, pare com sua ansiedade, Deus vai prover na tua vida. Agrada do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Vai chegar a tua vitória no nome de Jesus Cristo. Agora você não pode ter incredulidade no seu coração. Veja bem, para com essas preocupações. As tensões são frutos da falta de fé em Deus. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Amanhã Deus proverá. Observa o seguinte, ó. Loga esse lixo fora. Queima isso. Creia no poder de Deus. Deus vai operar maravilha na tua vida. Eu creio nesse Deus que age ao favor daqueles que nele esperam. Não foi fácil, 5 anos passaram, muito difícil, mas estava lá eu colando grau, bacharel em teologia, depois de 5 anos, e a minha igreja foi comigo para lá comemorar, muitos da EBT, vou fazer uma pergunta, quem estava comigo lá naquela noite? Estava aqui, Joanita, Manuel Marques, Rivanda, Aline, tinha mais irmãos, estava comigo lá, Marisa, toda bonitona, e eu lá, e eu sem dinheiro para comprar o meu sapato, sem comprar o paletó.
Aí era o seminário 100 anos, 1999, 100 anos, centenário do Seminário Presbiteriano do Norte. Aí saiu uma nota do sínodo, diz aos seminaristas formando que todo mundo não vai comprar paletó não. Vai lá na Vila Romana, no Shopping Recife, que tem paletó, tem sapato, tem tudo. Eu disse, agora eu vou, agora eu creio que eu vou estar lá. Aí meu anel de formatura, eu disse, e agora? Aí eu disse, mas meu Deus, tudo opina o Senhor, eu tô que tô, viu? Aí Deus levantou a diaconisa Rivanda. Estava lá eu com meu anel, até hoje eu tenho. Bacharel em teologia, eu bestinha com o anel. E nada era meu, tudo foi dado, emprestado. Acredite que Deus pode fazer uma mudança na sua vida. Deus mudou a sorte de Jó. Deus pode mudar a sua sorte, precisa você crer. A mulher de Jó abandona teu Deus e morre para tu dar tudo errado. Jó, tu fala como louca, Deus me deu tudo, Deus pode tomar todo. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai agir na minha vida. Eu sei que meu Redentor está vivo e vai se levantar. Quem acredita que Deus vai se levantar? Quem acredita? Deus vai se levantar e vai te dar vitória. Não basta simplesmente crer. Você precisa confiar nesse Deus que age. Tiago capítulo 2, versículo 19. Por favor, Tiago 2, 19. Estou terminando. Tiago 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, que até os demônios creem. Não basta crer, Satanás crê e não é abençoado. Você está compreendendo essa palavra? Tem gente que crê, mas vive nas trevas. Você crê, mas você é filha, você é filho, você é obediente, você está andando com Deus, então Deus vai te dar vitória. Tem tanta gente que recebe vitória de Deus e diz que foi santo A, santo B, santo C. Quem deu vitória a você foi Jesus, irmão. É preciso que coloquemos em Deus a nossa fé. 2 Timóteo, por favor, 1,12. 2 Timóteo 1,12, a igreja em oração. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus é fiel. Deus começou a obra na tua vida, Ele não vai te deixar no meio do caminho. Pode se levantar o que se levantar contra você, Deus vai contigo até o final. E você é vencedor, não temas a nada, porque Deus é contigo. Agora ninguém tem um coração incrédulo dentro do Senhor. Eu sabe qual é a minha oração nesta noite? Queria que você inclinasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos, corajosamente. Que Deus liberte você da incredulidade nessa noite. Receba a libertação da incredulidade. Que o Senhor fortaleça a tua fé, porque sem fé você não pode agradar a Deus. Veja o que está acontecendo nessa noite aqui. Deus falou sobre o perigo da incredulidade, e você está atravessando um deserto. Enquanto a gente está cantando essa música, pastor Abisai, você vai pedir licença, vai se levantar e vir até aqui à frente. Chega de ficar nesse sofrimento, chega de ficar nesse lamento. É hora de você reagir, é hora de você dizer, eu creio no poder do meu Deus. Que essa incredulidade suma da tua vida, e você vai ver as bênçãos de Deus.